Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e eu quero conversar hoje com você sobre o princípio da fungibilidade dos recursos criminais. Se você quer saber mais sobre esse tema, continua com a gente. Bom, se você chegou até aqui, por favor, dá um gostei no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e comenta lá embaixo o princípio da fungibilidade dos recursos criminais. Em primeiro lugar, o que é fungibilidade? Significa que você pode usar um recurso ou outro, tá? Então isso era muito usado, olha que interessante, na prova da OAB, as pessoas tinham um problema e tem que resolver, certo? A parte prática. E 90% das pessoas faziam HC. Por quê? Porque o HC, o habeas corpus, ele salvava muitas vezes, é o famoso remédio heróico, né? Remédio constitucional heróico. Por quê? Porque ele cabe na maioria dos problemas. Porém, a OAB então passou a exigir a peça mais cabível. Então muitas vezes o HC serve, mas o correto é um recurso sentido estrito, o correto é uma apelação, o correto é um agravo, enfim. Você vai ter aí outras peças mais corretas para aquela situação, perfeito? E então passou a não ser mais cabível só HC. Mas na prática ainda é, né? Na prática, ou seja, fora da prova da OAB, a fungibilidade existe. E aí, a gente tem essa opção, muitas vezes. Você faz um recurso e eles acabam aceitando outro. Bom, tive um caso aqui no escritório muito interessante de tráfico de drogas, em que a gente foi condenado na primeira instância, subi, apelei, e era uma condenação certa, era uma condenação que ia acontecer. Mas a sentença foi absurda, a juíza, e ela embasou a sentença dela dizendo que o meu cliente ficou em silêncio, logo ele teria confessado, né? Ela usou o silêncio dele como algo pejorativo, embasou a sentença de condenação no fato do meu cliente ter ficado em silêncio na delegacia. Olha que absurdo, o fato dele exercer o direito de não produzir prova contra ele mesmo foi negativo aos olhos da juíza. A gente sabe que isso na verdade acontece mesmo, né? Quem cala consente, mas não poderia jamais ter embasado a decisão dela na utilização do princípio constitucional, né, da presunção da inocência e de não produzir prova contra si mesmo. E aí então eu apelei. No Tribunal de Justiça mantiveram e foram tão preconceituosos, tão incorretos como a juíza de primeiro grau, tá? E aí então entrei com recurso extraordinário, já que eu falava somente sobre assunto constitucional. Subi para o STF, e aí eles negaram recurso, negaram segmento. Advogado, saiba, eles sempre vão negar segmento ao seu recurso extraordinário. Isso é uma forma deles fazerem uma barreira, de segurar, de não deixar tudo chegar lá, tá? Não se sinta ofendido, não se sinta injustiçado, faz parte do jogo negar o segmento ao seu recurso. Saiba como fazer ele subir do mesmo jeito. Como que vai fazer? Agravo, né? Aí me deu um branco no dia de fazer essa peça. E é óbvio que a gente estava fazendo no último dia, né? E aí a gente não lembrava qual que era o recurso correto. Se era o recurso do agravo de instrumento e recurso extraordinário, ou se era o agravo regimental criminal, que faria o pleno julgar novamente, né? Não só a decisão monocrática. E aí eu fiquei naquela dúvida como que vai ser, qual que vai ser o recurso e tal. Eu sei que passou o tempo, eu não me lembro o que eu tinha feito, e depois veio a decisão aqui de negar o segmento do meu recurso. Então fala aqui, ó, trata-se de agravo interposto pela defesa, tô falando do agravo regimental criminal. Observando a existência de óbices que não admitiu o recurso extraordinário, cumpre registrar que tal hipótese é a previsão do recurso cabível no artigo 1042 do Código de Processo Civil. Dessa forma, observando o posicionamento adotado pelas cortes, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal quando o erro é grosseiro do recurso manejado. Então eles falaram, olha, não cabe aqui porque o erro seu foi grosseiro, senhor advogado, né? E meteu o pau em mim. Aí depois fala aqui, né? Então não admitiu o meu recurso, não conheço o reclamo apresentado. Aí depois fala no outro recurso, essa decisão aqui é contra o recurso, a decisão que não reconheceu, admitiu o recurso extraordinário, manda para a STF. Falei, nossa. Aí fui ver quem fez aquele recurso que não foi admitido. Fui eu, porque tem mais um réu aqui, né? Fui eu que tinha feito. Falei, nossa, perdi, foi erro grosseiro ainda. Aí fui ver qual foi o recurso que aceitou e que mandou. Era o meu também. Eu tinha feito então o agravo de instrumento e recurso extraordinário e o agravo regimental criminal. E um deles deu certo, um não foi, outro foi. Então, senhor advogado, tá na dúvida? Faz os dois.
tá? No fim, um deu certo, entende? Um não foi aceito, o outro foi e subiu, tá no STF agora, olha que bênção. Então, princípio da fungibilidade, não caia nessa, não se embaseie, não se abrace tão somente nisso. Faça, eventualmente, os dois recursos. Foi o que eu fiz, deu certo, subiu, tá no STF, vão julgar agora a decisão absurda da juíza de primeira instância e a decisão absurda do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Completamente inconstitucional. Só consegui chegar lá porque eu fiz os dois recursos. Então fica a dica para você. Tá na dúvida? Mete os dois, tá? E aí, eventualmente, um dá certo, né? Errar por excesso de zelo não é problema, tá bom? É isso. Se você gostou do vídeo, dá um gostei no vídeo, se inscreve no canal e comenta lá embaixo o princípio da fungibilidade dos recursos criminais. Um grande abraço.